Ô, gente, antes disso, eu posso dar uma paradinha aqui importante, porque o general Augusto Heleno vai falar com a gente agora por telefone. Ele é chefe do Gabinete de Segurança do presidente, uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito. General, já está na linha com a gente? Boa tarde. Já estou na linha, estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. O senhor gostaria de participar aqui? Que honra, muito obrigada, pode falar. É uma honra a mim participar do Linha de Frente, eu sou um ouvinte assíduo da Jovem Pan. Boa tarde às senhoras e aos senhores que estão na mesa aí. Estou assistindo desde o início e ouvi o comentário que foi feito sobre o suposto atentado que foi cometido ontem na motociata que o presidente participou lá em Curitiba. E eu queria esclarecer que eu mesmo, quando assisti o vídeo, tive a impressão que a segurança tinha falhado seriamente, porque o indivíduo estava isolado na calçada, faz alguns gestos que pareciam perfeitamente os gestos que alguém estava arremessando alguma coisa na direção do presidente, e eu realmente fiquei chateado. Falei, porra, a segurança que a gente treina tanto, acontece uma coisa dessa, e a segurança não faz nada, não prende o cara, não entrega o cara para a polícia. Aí, hoje, eu abri uma sindicância para saber o que tinha acontecido. E o exame detalhado do vídeo mostra que nada foi lançado em direção à motocicleta, à motociata, e principalmente em direção ao presidente. Ele apenas fez os gestos que pareciam que ele teria lançado alguma coisa. E os membros da segurança que estavam ali tiveram a sensação correta. E não era o caso de fazer alguma coisa contra esse indivíduo, porque ele não cometeu crime nenhum. Ele fez gestos que qualquer um pode fazer, que seria uma violência se houvesse alguma coisa em relação a ele por parte dos motociclistas que estavam muito perto dele, e eu não entendia porque que não tinham subido na calçada e não o tinham abordado, né? Entendi, então, na general. verdade, ficou comprovado que nenhuma ação ameaçadora havia acontecido. E qualquer ação violenta da segurança, que não podia alegar que não tinha visto corretamente, porque estava muito próximo, se notou que seria uma violência e depois difícil de justificar perante a justiça. Então eu determinei que esse assunto fosse devidamente explicado. Estou lendo aqui uma nota que eu vou lançar na imprensa para mostrar que isso não aconteceu na medida em que se pensou. Entendi, general. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, coloca a primeira imagem, por favor. Eu acho que, imagina, a segurança do presidente é boa e tal, mas eu acho que ele estava com a mão no bolso o tempo inteiro. Eu realmente achei muito estranho, porque a rua estava vazia. Só tinha ele ali na calçada. E se ele quisesse tirar uma pedra do bolso, se ele quisesse tirar qualquer coisa, ele poderia ter tirado e jogado, general? Sim, claro. Isso aí fica evidente que ele tentou criar um gesto de intimidação. Só que o gesto em si, ele não pode ser caracterizado. Para quem estava junto, os motociclistas estavam a 1 metro e pouco dele, né? Então, teriam pelo menos visto o que ele lançou, alguém teria sido acertado, e nada disso aconteceu. Aí nós fomos examinar o vídeo bem lentamente, examinando tudo, e chegamos à conclusão que ele não lançou nada. Nós chegamos a levantar a possibilidade que isso teria sido um teste para alguma coisa que possa acontecer numa outra oportunidade. Mas nessa oportunidade não havia nada que pudesse caracterizar uma ação violenta e que o indivíduo pudesse ser preso, levado à polícia. É uma situação complicada. Aí a gente entra naquela história do regime democrático, né? Que sempre causa esse tipo de confusão. Se fosse num regime totalitário, ele estaria preso. Mas num regime democrático, se não se caracterizou a ação, é muito difícil que haja uma reação igual ao contrário. Mas o senhor não acha que se isso de repente foi uma tentativa para um próximo atentado, não é bom averiguar com esse homem quem ele é? Eu concordo com o senhor. Eles acusam a gente de ser golpista e a sua atitude é completamente democrática, de dizer que na verdade ele fez só um gesto. E a minha segunda pergunta é a seguinte, general, volta a imagem por favor. Dá para ver que o motociclista, o segurança que está à direita, quando ele vê o cara se aproximando, ele acelera
para ele tomar a pedrada, ou se fosse uma arma, né? Pior ainda. Dá para ver que ele se acelera ali para, enfim, se proteger o presidente, se for o caso, ele tomar o tiro. Mas não seria o caso, o general, o Bolsonaro começar a se proteger um pouco mais? Talvez ele ia um pouco mais atrás, ou com um capacete. Eu estou achando esse momento tão delicado, general. Se você convencê-lo disso, eu vou ficar muito satisfeito. Porque ele é destemido, ele não quer que aconteça isso. E, inclusive, uma atitude qualquer contra esse indivíduo que não fez nada, né, ele reclamaria. Ele não aceita isso. Na cabeça dele, fazer um troço desse é uma atitude de violência, é uma coisa que não ia ser muito difícil de explicar. Muito difícil. Nós já barramos gente assim, muitas vezes ele anda nessa parte de trás, que aparece aí, tem uma caçamba atrás, né? Ele muitas vezes anda aí, e ele às vezes para, não sei o quê, e alguém tenta subir na caçamba, às vezes até gente que é conhecida. E a gente quer impedir, e ele não gosta, ele reclama, não façam isso, deixa subir, não sei o quê. E é um perigo também, é um perigo. Mas é difícil, é uma situação complicada. General, o senhor é muito querido, realmente. Entendi o que o senhor falou. Convence ele, Carla, convence que eu te agradeço. Presidente Jair Bolsonaro, por favor, tome cuidado. Eu estou em pânico com o senhor nessas motocicletas. A Carla Raal quer fazer uma pergunta, ela pode, Alemão? Pode? Então abre o microfone dela, por favor. Pode. General, a Carla, uma advogada de muito respeito, quer fazer uma pergunta para você, me achará. Boa tarde. Ela acabou de corrigir uma coisa que eu tinha ouvido ela falar e falei, poxa, ela é sensacional, ela deve ter falado sem querer. Ela acabou de corrigir. Não foi? Sobre a imprensa, né? Não, eu corrigi. Claro que tem que ter liberdade. Mas, general, antes de mais nada, boa tarde. Muito prazer falar com o senhor. Também o admiro muito. Uma questão, até levando em consideração o que a Carla questionou, se o Bolsonaro não estaria, de fato, correndo riscos. E eu aqui tenho uma pergunta até bobinha, mas será que ele não pode usar pelo menos um capacete, né, para poder se preservar? Porque nós sabemos que ele usa pelo menos coletes à prova de bala, mas de fato a cabeça fica um pouco, vamos dizer assim, livre, né, para qualquer eventual agressão. Então eu queria só perguntar isso. Eu vou usar um eufemismo aí que talvez nem seja o ideal. Mas já imaginou um cantor cantar de capacete? O cara não... Entendeu? Ele quer mostrar... Ele quer mostrar ao público que ele se faz presente no meio do povo. Ele vai para o meio do povo. Ele enfrenta determinadas situações que eu fico rezando, né? É a minha providência mais aconselhável é rezar, né? Porque ele vai para o meio da galera, ele adora ir para a galera, ele não faz aquilo premeditadamente para pegar a criança no colo, que era uma coisa muito comum, né? Tudo que era político pegava a criança no colo, ele faz espontaneamente, ele pega a garotada, bota toda em volta dele no palco, é dele, é muito dele. Tiago, você tem uma pergunta? E a gente não tem a liberdade que tem a segurança americana, né? A segurança americana é o que ela disser, o ele já estava lascado. Já estava lascado. Ô, general, a gente vai aproveitar o senhor aqui e fazer mais uma pergunta do nosso comentarista Tiago Asmar. General, prazer, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Só uma pergunta, assim, sobre a situação desse rapaz que estava ali, que realmente foi uma ameaça. Primeiro, como ele foi parar ali? Porque dava para ver que era uma área isolada, né? O presidente passaria ali, era uma área isolada. E segundo, ele não deveria ter sido detido, porque por mais que ele não tenha jogado nada, ele foi uma ameaça ali ao presidente. Ele fez um gesto de que ele arremessou alguma coisa no presidente, até para saber quem é esse cara, qual era o objetivo dele ao estar ali. Porque essa é a minha grande pergunta. Como ele entrou ali e por que ele não foi detido, para saber o objetivo dele ao forjar que seja arremessar alguma coisa no presidente. Tiago, exatamente essa impressão eu tive exatamente a mesma que você, né? Por que o motociclista não subiu da calçada e segurou esse cara?
O motociclista ficou muito mais preocupado em não deixar que o que ele supostamente lançaria chegasse no presidente do que propriamente pegar o cara, porque vem gente atrás que poderia fazer isso, né? Eles se falam pelo rádio. E se a gente fosse deter todo mundo que faz gestos, que grita coisas para o presidente, palavras lindas para o presidente, se a gente fosse prender todos esses caras, nós íamos ter que ter um camburão gigante atrás da nossa visita, e isso é muito antipático, porque é um teu negócio. É o que eu falei, um país democrático tem que admitir gestos de antipatia que não causem mal, que não provoquem ferimento, que não provoquem reações negativas. A gente tem que aceitar, né? Isso acontece. Do mesmo jeito que ele é calorosamente aplaudido e tem sido uma coisa assim impressionante, porque eu acompanho as viagens desde que ele ganhou a eleição em 2018, eu passei a acompanhar as viagens por razões funcionais e ele era recebido calorosamente. Mas agora é muito mais. Ele tem movimentado cidades inteiras. A gente vê que a cidade inteira está na rua. E é impressionante a acolhida que ele tem. Então a gente não tem como ter uma reação de prender ou investigar alguém que diz uma palavra ruim, que usa um xingamento, não sei o quê. Isso faz parte do show, né? Isso está dentro do previsto que aconteça. Desde que não haja violência, que não haja prejuízo para ninguém, fica difícil uma ação policialesca, no caso. General, agradeço muitíssimo a sua participação. Muito obrigada. O senhor que entrou em contato, pediu para participar do Linha de Frente. Que honra. Obrigada. E admiro a sua postura. Eu não faria assim. Acho que... E sabe o que é mais interessante? Os outros que acusam a gente de antidemocráticos têm atitudes mais antidemocráticas do que a gente. A gente vai ganhando experiência. Né? Você aí, a chefe do gabinete de segurança. Você vai ver, o bicho vai pegar. Obrigado. A gente experiência, como assistiu o Gabigol ontem perder aquele gol feito. O Gabigol. A gente ganha experiência e tá bem. Aí é o Thiago para falar do Gabigol. Preso, né? Mas ele deu 2 assistências depois. Ele compensou.